Bom, eu coloquei o título da palestra Bioinformática vem de Marte. A resposta é não, né? É óbvio. Mas, apesar disso, né, por que o nome, né, de Marte? Porque muita gente acha que bioinformática é um bicho de 7 cabeças, que ninguém é capaz de fazer. Bom, eu sou formada em biotecnologia, né? Então, a minha formação é biológica, ela não é de exata. E quando eu entrei na faculdade, eu não sabia nem que existia diferentes sistemas operacionais, que tinha Windows, que tinha Linux, que tinha Mac. Né? Era tudo muito novo para mim. O que eu sabia fazer era editar no Word, editar no Excel, né? Em programas que eu acho que a maioria de vocês que têm o acesso ao computador utiliza em casa, abrir o web browser, olhar a internet. Mas, dentro da área acadêmica, principalmente a partir mais ou menos meados de 2005 em diante, surgiu um boom de informações no contexto científico de uma forma geral. Não só para a biologia, mas para demais áreas. E, no caso da biologia especial, teve um evento marcante que fez realmente com que essas informações iniciassem em larga escala. E tornou-se impossível o ser humano realmente ir lá e entender manualmente, olhar todas as informações e tentar interpretar tudo aquilo sozinho. Então, a bioinformática ela é um pouco mais antiga do que isso, apesar da biologia molecular, de uma forma geral, ser uma ciência nova, né, em relação às demais. Mas o evento que hoje a gente utiliza muito mais a bioinformática é recente, mas ela começou um pouquinho mais para trás. Mas, falando de Marte, né, eu fui pesquisar na internet. E aí? Será que tem alguma coisa, tem vida em Marte? Né? E aonde a bioinformática entraria nisso? Então, eu achei uma reportagem de 2012, numa revista New Scientist, que dizia, será que tem DNA no planeta vermelho? Né? E propondo alguns pesquisadores, né, um grande pesquisador famoso chamado Craig Venter, né, que tem uma companhia chamada Celera, tinha, né, esse nome, e que participou do genoma humano, da montagem, e que estava propondo essa ideia em Marte. Mas aí alguns desafios. Alguém imagina o desafio de achar... Por que é difícil achar vida em Marte? Porque seria muito complicado? Água, oxigênio. Né? De uma forma geral, são diferentes... como posso dizer, diferentes características que tornam a superfície desse planeta muito inóspito, né? Difícil para a vida. E nós ainda não temos a tecnologia para perfurar, né, a camada, a Terra em Marte. Então, mas essa possibilidade de tentar identificar vida, ela seria possível se a gente tivesse essa capacidade de perfurar, e aí sim, no subsolo, tentar encontrar alguma coisa. Né? Mas como? A partir de uma técnica que eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês, que é o sequenciamento, né, que é a gente saber exatamente a sequência de DNA de cada genoma, de cada organismo, seja ele um animal, um vegetal, uma bactéria, etc. Né? E ainda assim, tem bioinformática na NASA. Né? Então, poxa, pesquisa biológica na NASA, né? Então, realmente, existe um centro, e eles já estão fazendo alguns estudos e já estão publicando em revistas internacionais muito importantes. Uma delas, a chamada Nature, quem tiver interesse na área, eu quero ser biólogo. Né? E tem o domínio do inglês, pode se aventurar a ler esses papers, esses artigos, de trabalhos muito importantes. E, nesse caso, eles fizeram um sequenciamento de uma região do lago Yellowstone, nos Estados Unidos, e tentaram analisar a microbiota presente nesse lago, porque esse lago ele tem características muito inóspitas também. Né? Então, ele tem vida, e ele exige muito das bactérias, dos micro-organismos presentes naquele lugar. Então, eles estão sequenciando também amostras desse lago. Né? Então, a bioinformática está presente no ambiente, está presente em Marte. Né? Então, a gente pode fazer essa analogia.
E, segundo o Google, o que é bioinformática? Informática aplicada à análise e modernização de dados obtidos em pesquisas biológicas, como o exemplo sequenciamento genético. Então, na verdade, essa é o que o Google diz, né? Se você digitar lá bioinformática no Google, ele vai dizer isso para vocês. Tá certo? Tá certo. Está errado? Não está errado, mas não está completamente certo. Na verdade, não existe uma definição exata, né? Cada livro, cada pesquisador, cada pessoa que trabalha vai ter uma definição diferente. Mas a gente tem um consenso. Tem que entender um pouquinho de biologia. Ou um pocão, né? Muito. 2, tem que entender, tem que saber programar. Então, vem da origem do nome, né? Bioinformática. Então, tem que entender biologia, tem que entender de informática. Mas tem que ser uma espécie de super-homem, porque você tem que entender estatística, você tem que entender matemática, você tem que entender um pouquinho de tudo. Alguém sabe tudo? Não, ninguém sabe tudo. Mas quanto mais você souber, melhor. Isso é para tudo que a gente faz, né? Então, é um desafio, mas não é impossível. Tem que gostar e tem que querer aprender. Segundo a Jéssica, essa é a definição. Aplicação de métodos matemáticos, estatísticos ou computacionais com o objetivo de solucionar problemas biológicos a partir de sequências de DNA, RNA, aminoácidos ou informações relacionadas. Então, como eu estava comentando no início para vocês, a gente tem aquele monte de informações que são geradas conforme o aumento da tecnologia. Certo? E a quantidade de DNA que é sequenciado hoje em dia é exponencial. Eu vou mostrar isso para vocês depois. O custo e por quê? A gente vai discutir um pouquinho. Né? Quem conhece essa palavra chamada dogma central da biologia molecular? Já ouviu falar, por acaso? Grande parte, né? Mas vamos lá. Dentro das nossas células, né, nosso organismo é composto de células. Dentro de cada célula, a gente tem um envoltório, né, que chama-se núcleo. Isso numa célula animal. Tá? A gente tem um envoltório chamado núcleo. Então, aqui a gente tem representado uma célula. E aqui dentro, essa delimitação é a membrana celular. Né? E aqui a gente tem a membrana nuclear, que antigamente a gente chamava de carioteca. Isso no ensino médio a gente tem. Os professores passam essas informações para a gente. Então, vamos lá. Então, dentro do núcleo, a gente tem o nosso material genético. Então, a célula e o núcleo. O nosso material genético é o nosso genoma. Grande parte do nosso DNA é nosso genoma, não é todo. Mas o nosso genoma, né, que é a maioria do nosso DNA contido nas células, que é igual entre todas as células, isso é importante. Todas as nossas células têm o mesmo conteúdo genético. Né? Esse genoma está compactado em cromossomos. Tá? Como a gente pode ver aqui, ele não está uma linha solta, né? Não é uma fita de DNA. A gente tem uma fita, mas ela está enovelada. Por quê? Porque senão seria gigantesca e a gente não ia conseguir armazenar toda essa informação. Né? Então, é uma forma que a célula tem de otimizar a busca de informação, porque nem todas as células vão utilizar todos os conteúdos que tem dentro dessas moléculas, que são DNA. Bom, então a gente tem os cromossomos. Dentro do cromossomo, a gente vai ter, então, os nucleotídeos, certo? A TCG, adenina, citosina, guanina e timina. Essa fita de DNA ela é transformada por uma fita de RNA, né? O ácido ribonucleico. Então, essa fita de RNA ela vem a partir de um molde, que é o DNA. Então, ele funciona como molde para a vida toda, porque, na verdade, o que vai regular a gente, as nossas funções moleculares, são os RNAs, na maioria das vezes. Então, o DNA é um molde para a fita de RNA ser construída. E essa fita de RNA vai ser molde
para uma proteína ser construída. Então, a cada 3 nucleotídeos de um RNA, a gente tem um códon que vai virar um aminoácido, que é a unidade menor da proteína. Então, aqui a gente tem a imagem, a ilustração de um ribossomo, que é um RNA, né? Que é um RNA que vai ajudar e que a gente vai ter, então, a transformação da proteína. Então, o que é importante vocês gravarem isso aqui? Jéssica, é muita informação, nunca vi isso, você está doida, como que eu vou gravar isso aí? Não, o que é importante vocês gravarem para entender e ficar mais fácil de acompanhar a apresentação? Primeiro, que o DNA é uma fita molde, que ela é transcrita para RNA e que ela é traduzida para proteína. Por que transcrição e tradução? Por quê? Porque é exatamente isso aqui que a gente tem na imagem. Então, o DNA, que é uma fita dupla, vai ser transcrito em um mRNA, por exemplo, que é um mensageiro, que tem uma fita simples, ambos com nucleotídeos. E, posteriormente, vai ser traduzido. Traduzido, imaginem como uma língua diferente. Eu falo português, e eu quero traduzir para inglês. São línguas, são códigos diferentes. Né? Então, por isso que a gente diz tradução, é essa mesma analogia. Né? E transcrição, porque é um molde do DNA para uma fita de RNA. Então, isso é muito interessante de vocês gravarem. Mas, esse é o básico da biologia molecular. Né? É um mundo doido. Você estuda e não para de aprender, não para de descobrir coisas novas, coisas que a gente achava que era verdade, não é verdade. Né? Isso aqui é antigo, perto do que a gente sabe hoje. Né? A gente sabe que essa setinha aqui ela pode voltar, é uma bagunça, um regula o outro. Né? E é complexo entender. Mas é justamente por isso, tanta informação, que a bioinformática vem para ajudar a compreender isso aí. Como a gente pode ver nesse gráfico, a bioinformática ela começou a produzir conhecimento como bioinformática na literatura no iníciozinho da década de 60, em 1958. A gente teve 2 artigos publicados, 2 primeiros trabalhos publicados e depositados em um banco de dados, que a maioria das pessoas depois, claro, na época ainda não, mas depois a maioria das pessoas foi capaz de acessar esse conhecimento. Né? E o acesso ao conhecimento é uma coisa muito importante, porque hoje é muito fácil, né? Você põe no Google, aparece. Antigamente, não, era muito complicado esse acesso. Né? Então, a gente pode ver aqui essa linha de produção de artigos da bioinformática, aqui em 1998, que começou a querer caminhar, também acompanhou junto com o desenvolvimento da informática. Né? Então, pelo próprio nome, bioinformática, tem que ter a informática para poder entender a biologia. Né? Mas, além disso, teve alguns outros desafios. Então, a gente vê que, agora, em 2006, a gente já tem mais de 5.000 artigos publicados em bioinformática. Né? No ano passado, foram mais ou menos 25.000, que tem a palavra-chave bioinformática. O que acontece, às vezes, a gente utiliza a bioinformática dentro de um projeto, né? O que acontece na maioria dos laboratórios hoje, é utilizar desse recurso para gerar mais questionamentos ou responder algumas perguntas e continuar com um trabalho dentro do laboratório de bancada, né, que é fazer pipetagem, né, que vocês, acho que a maioria de vocês tem como referência, né, a ciência. Então, no início da década de 60, a gente teve um advindo de coleções de sequências de aminoácidos, que veio por causa de um rapaz que eu vou mostrar para vocês depois. Além disso, a gente teve a percepção de que grandes moléculas vão regular informações dentro do DNA, dentro das células. Né? Então, são moléculas grandes que são capazes da gente quantificar, da gente observar. Né? Isso é um fator muito importante para a ciência. Né? Antigamente era talvez meio abstrato, né? Você saber sobre algum processo. Né? Você observava mais um fenótipo, o que ocorria, não exatamente o que ocasionava aquele fenótipo. Né? Então, mais ou menos assim, eu estou com dor de barriga. Isso é um fato clínico. Né?
Mas o que faz você ter essa dor de barriga? Então, isso é importante para a gente. Foi um avanço a gente ter essa noção de que realmente são moléculas grandes, que a gente é capaz de quantificar, de observar, né, que vai levar essas informações e que vão regular os processos dentro do organismo. E, como eu comentei, o surgimento de computadores digitais de alta velocidade. Quem está falando alta velocidade não sou eu. Tá? Isso é importante. Isso é referenciado de um artigo publicado na Nature. Que, na época, a gente está falando no finzinho da Segunda Guerra Mundial. Então, o que era um computador de alta velocidade? Isso. E não fui eu que disse. Na época, isso aqui é um IBM 1130. A gente conseguia mandar alguns códigos, fazer algumas cópias de arquivo. Esse é o computador da década de 60. Então, isso justifica um pouco do nosso caminho, da nossa evolução dentro da bioinformática ser um pouquinho mais tardia em relação aos outros, a outros processos da biologia molecular. Então, como eu falei, que eu vou mostrar um rapaz muito importante chamado Frederick Sanger. Ele ganhou o prêmio Nobel. Por quê? Porque foi ele que descobriu o sequenciamento. Perdão, que desenvolveu a técnica de sequenciamento, primeiro em aminoácidos, em proteínas, em pequenos fragmentos de proteínas. Então, as proteínas, por serem moléculas maiores, mais fáceis a gente observar, elas vieram primeiro, digamos assim. Então, foi mais fácil essa percepção. Então, mas esse moço aqui, esse senhor, ele é um ícone da ciência. Então, ele desenvolveu esses métodos de sequenciamento, que foram gradativamente se otimizando, e foi possível ser o que é hoje. O que é um bioinformático, então? Isso é o que meus amigos acham que eu faço. Isso que minha mãe acha que eu faço, com médico. Isso que engenheiros acham que eu faço. Isso que os biólogos acham que eu faço. Isso aqui eu acho que eu faço. Isso é que eu faço. Isso. Ficar de frente da tela do computador, trabalhando em cima de dados o dia todo. Mas essa imagem eu acho muito legal, porque ela ilustra bem o que a gente acha que faz, que é juntar aquele monte de informações e dar algum conhecimento. E a gente tem uma série de aplicações, inúmeras. Aqui eu citei algumas, só para a gente pincelar. Começar a pensar um pouco em não só como a bioinformática pode agir em diferentes áreas, mas como as áreas se integram. Então, às vezes, eu posso estudar física e trabalhar com administração. E isso é muito interessante. Você não precisa, na hora de você fazer a sua escolha, muitos de vocês, talvez, daqui a pouco já vai ter que escolher uma formação, o que escolher. Isso é muito importante. Às vezes, quando a gente é novo, eu, pelo menos, não tinha essa noção de que eu poderia trabalhar com informática fazendo biotecnologia. Então, isso é muito legal, essa interdisciplinariedade. E esse fato é o que faz com que a ciência evolua de uma forma muito melhor e mais agradável, porque você consegue juntar diferentes pontos de vista num único problema. Isso é fundamental, não só para a ciência, mas para qualquer coisa que você for fazer. É muito interessante. Então, uma das aplicações que eu coloquei aqui é o desenvolvimento de drogas, de medicamentos, por exemplo. Então, a gente tem a capacidade de, a partir de uma estrutura, de uma sequência de aminoácidos, A, G, A, J, H, de diferentes tipos de aminoácidos, você transformar isso numa estrutura tridimensional. Porque, às vezes, a gente imagina, eu tenho um DNA. O DNA é uma fita que está dentro da minha célula circulando, o RNA é uma fita simples. Mas o DNA tem forma. E são as formas, às vezes, mais difíceis da gente identificar do que de uma proteína. São muito complexas. É um campo não novo, mas muito
desafiador dentro da bioinformática, né? Você estudar a estrutura dos nossos componentes, de uma forma geral. Né? Então, para isso, a gente tem a capacidade de fazer simulações. Né? Então, a gente utiliza muito física, dinâmica, química, para entender a interação entre diferentes aminoácidos ou entre nucleotídeos, né, que eles também interagem entre si. Terapia gênica. Então, nesse sentido, a gente pode desenvolver, por exemplo, ferramentas que são capazes de um banco de dados ou uma ferramenta de predição que são capazes de identificar sítios de tecnologias chamada CRISP, que você consegue editar os genes. Né? Isso é um exemplo, por exemplo. Né? Mas a gente consegue, a partir de uma série de dados, né? Claro, a gente não gera os dados. A gente sempre utiliza dados que alguém gerou. Né? Isso é importante afirmar. Então, a partir de uma série de dados, a gente pode juntar isso e tentar dar um significado, que a gente chama na nossa área de data mining, né? Mineração de dados. Então, você junta e minera aqui. Minera é de você agrupar, de você extrair alguma informação, como tirar o ouro de algum lugar, né? Você fazer a mineração e você conseguir abstrair o que é de importante daquela informação. Estudos evolutivos, que eu vou mostrar uma pinceladinha para vocês. A gente entender quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Isso, lógico que não é isso, né? Isso é uma brincadeira, mas o pensamento a gente vê a origem das espécies, né? Vê espécies que, às vezes, que nem... Eu vou mostrar o caso do Zika. Né? Todo mundo aqui está preocupado com Zika, e por que só agora tem Zika? Né? E como que a bioinformática pode ajudar nisso? Né? Então, a gente pode trabalhar um pouco em cima de estudos de evolução, de filogenética, né? Que entra um pouquinho aí, né? E entender quão parecidos são os organismos, né? A partir do contexto genético, do DNA. Né? Mutações, regiões que não são como deveriam ser, digamos assim. Né? Segundo a nossa teoria, a gente não sabe. A biotecnologia, que, na verdade, engloba grande parte de tudo isso que eu estou falando, que é o que eu fiz de formação, e eu trabalho... Posso dizer que aqui, por exemplo, nessa lista, a única coisa que eu nunca trabalhei foi com o desenvolvimento de drogas. O resto, eu já trabalhei com tudo, aqui no laboratório do Hemocentro. Agricultura, então, a gente pode ajudar, principalmente com sequenciamento, para ajudar a identificar a resistência a pragas, por exemplo. Por que às vezes, tem identificar uma sequência que está em um outro organismo, e a partir disso, você ser capaz de incorporar essa sequência dentro do seu genoma de planta, né, que é o que são os transgênicos hoje, né, e o que faz a biotecnologia. Mas a gente é capaz de auxiliar nesse processo, além de saber as características genéticas de uma planta, por que uma é mais tolerante à chuva do que a outra, né, e assim por diante. Na medicina veterinária também tem uma infinidade de aplicações, tão quanto a medicina humana. Análises forenses, né, você identificar padrões para solucionar um crime, né, essa é uma aplicação. A criação de armas biológicas é uma aplicação ruim, mas também é uma aplicação. Né. Pesticidas, também, como eu comentei com vocês antes. Está repetido aqui. A medicina preventiva, ou seja, você, a partir do seu conteúdo genético, seja ele DNA, RNA, você ser capaz de saber se você está predisposto a uma doença ou não, e, a partir disso, tentar regular os seus hábitos, por exemplo. Claro que isso é muito complexo, não é simples como eu estou falando, né? Mas, no caso de doenças graves, sim, é possível, né? E é o que a maioria dos médicos geneticistas fazem hoje. Né? Você tem um aconselhamento genético a partir de mutações que você pode carregar. Né? E a medicina molecular, que é um contexto, na verdade, uma coisa engloba a outra. Né? Então, que é uma forma de você desenvolver, entender o fundamento das doenças, né? E tentar achar, claro que
não é fácil, mas tentar entender, né, um pouquinho do porquê essa doença existe, o que ela consiste, né, e como você consegue tentar bolar uma alternativa para bulá-la. E aí a gente vai tratar um pouquinho mais hoje da medicina molecular, né, dessa área. E eu trouxe um exemplo aqui para vocês da esquizofrenia. Alguém já ouviu falar da doença esquizofrenia? Já, né? E, né, o que caracteriza uma pessoa esquizofrênica, né? Na verdade, são fatores clínicos, né? A gente não tem muitos fatores genéticos ou moleculares para caracterizar. A gente dá uma característica clínica, que é o quê? A pessoa apresentar delírios, né, alucinações, achar que alguém está falando com ela, ouvir vozes, por exemplo, né, ou que estão perseguindo. A pessoa acaba se sentindo desmotivada a fazer as coisas e acaba ficando muito tempo sem ter atividades cotidianas, né, durante o dia. Altera a afetividade, a forma como ela conversa com as pessoas, né? E aqui eu trouxe um caso, já um pouco antigo, de 2009, de como a bioinformática poderia trabalhar em cima disso. Então, a gente tem os pacientes, né? E entre os pacientes a gente tem conexões, que são essas conexões clínicas que eu comentei agora com vocês, não só sintomas, mas origem populacional, né? Se, por exemplo, de diferentes continentes, né? Ou idade, hábitos alimentares, né? Algum trauma. Então, você tem essas conexões que são formadas entre os indivíduos, né? Os pacientes. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma conexão molecular. E a gente percebe que um indivíduo que aqui está em roxo, por exemplo, ele tem características diferentes, moleculares, né, semelhantes a de outras pessoas, né, que, na verdade, não teriam a mesma característica clínica. Então, você vê que, por exemplo, pessoas de lugares diferentes possuem a mesma característica molecular, ou de idades diferentes, a mesma característica molecular. E elas têm o desenvolvimento da doença. Então, são todos doentes, mas possuem características diferentes, né, de alguns fenótipos clínicos observáveis, que, na verdade, molecularmente, não unem essas pessoas, né? O que vai unir são as características moleculares, né? É uma forma diferente de você observar o contexto da doença. E, nesse trabalho, eles, a partir dessa conexão, eles coletaram amostras de pacientes, muitos pacientes com esquizofrenia, e eles observaram alguns padrões. E, na verdade, o principal padrão que eles observaram foi um padrão de um tipo de lipídio, né, um ácido graxo primário, que estaria muito mais desregulado nas pessoas que têm a esquizofrenia do que em outros pacientes com doenças afetivas, por exemplo, que é o que está em verde. Então, o que a gente consegue observar, que a medida de entropia, que vai medir a desordem, né, quanto mais desordem, maior a entropia. Então, a gente consegue observar que a esquizofrenia, a partir desses ácidos, da clusterização, análise desse gene, né, a gente conseguiu observar que, realmente, a gente consegue classificar esses pacientes que estão de diferentes lugares, têm diferentes gêneros, diferentes idades, iniciaram a doença, né, em diferentes tempos também, porque normalmente aparece na adolescência, mas que são unidos por um padrão. Então, esse é um exemplo da gente utilizar a bioinformática, né, conseguir agrupar informações e analisar esse monte de dados que está aí para a gente tentar decifrar. E, falando um pouquinho do sequenciamento genético, então, que eu estava comentando com vocês, né, que começou lá primeiro com os aminoácidos, né, pequenas sequências de proteínas que eram sequenciadas, e com muita dificuldade, né, e muito caro.
né, a primeira versão do genoma humano, sequenciamento do genoma, né, humano, foi em 2001, lançada, e custou 100 milhões de dólares. É muito dinheiro. E hoje a gente consegue ver que, não no Brasil, mas em outros países a gente é capaz de sequenciar por quase $1.000. Né? Então, é uma queda exponencial muito grande, né, no custo dessa tecnologia. E que é um dos motivos da gente conseguir cada vez mais sequenciar mais organismos, né, mais sequências diferentes. Às vezes, a gente não sequencia organismo, a gente sequencia características, né, diferentes pacientes, por exemplo, de uma mesma doença. Todos são do organismo único, né, ou todos são humanos, né, da mesma espécie. Mas a ideia é a gente ver que uma coisa está unida à outra, né? Ninguém anda sozinho e a gente tem que compartilhar ideias para tentar chegar a uma solução ótima para um problema. E aqui eu trouxe a imagem de 2 sequenciadores. Esse aqui de baixo a gente tem no Hemocentro, chama MySeq, é de uma empresa chamada Illumina, que hoje é muito conhecida no mercado e hoje tem, podemos dizer, a melhor tecnologia no sentido de qualidade das sequências geradas. Que sequências? Sequências de DNA e RNA. Né? Você sequencia, saber exatamente qual é a base, as bases que contém que o seu genoma contém, por exemplo, né? Os nucleotídeos. E é isso aqui, na sequência de DNA, é isso que sai de um sequenciamento. É com isso que eu trabalho. Tem gente que tem a mesma reação. Nossa, que nem vocês. Tem gente que fala, nossa, que interessante. Tem gente para tudo. Né? Essa é uma ilustração de um arquivo. Né? Na verdade, é um arquivo texto. Quem aqui já trabalhou com Word? Ou bloco de notas, ou qualquer outro editor de texto? A maioria, todo mundo, né? E o que a gente tem ali são letras, caracteres, certo? É exatamente isso que são os arquivos que eu trabalho. Só que eles contêm informações importantes. Ao invés de eu cadastrar, por exemplo, uma lista telefônica num arquivo, por exemplo, Jéssica tem o telefone X, né? Fulano tem o telefone Y. Não, eu vou agregar outro tipo de informação, que é a informação das sequências que foram obtidas do nosso DNA a partir do sequenciamento. Então, hoje, o que eu trabalho, o que eu faço mais? Análise dessas sequências, sejam elas de DNA ou de RNA. Então, esse é um exemplo de um arquivo. Eu vou explicar ele para vocês um pouquinho, só para vocês terem uma ideia e desmistificar, né, que não é tão complicado quanto parece. Então, a gente tem várias linhas aqui, né? Todo mundo está acompanhando? Linhas? Todo mundo sabe o que é linha, né? Beleza. Então, a gente consegue reconhecer alguns padrões se a gente olhar com cuidado. Por exemplo, a primeira linha começa com arroba, certo? A quinta linha, 1, 2, 3, 4, 5. A quinta linha também começa com arroba, certo? E tem mais outra linha que começa com arroba. Né? Essas linhas que começam com arroba são um cabeçalho, é um identificador dessa sequência. Né? Então, que identificador é esse? O identificador para falar a origem dela. Né? Normalmente é como um nome. Né? Você vai pôr um nome no arquivo que você vai salvar, você vai pôr um nome que te remeta à origem desse arquivo, o que ele é, né? O significado dele. Nesse caso, a gente tem aonde ele foi sequenciado. Então, esse aqui é o nome do chip que foi sequenciado, que a gente chama de flow cell. Mas isso vocês não precisam, é só um detalhe. Então, esse é o nome do aparelhinho que a gente sequenciou. Aqui é o identificador também de fases do sequenciamento. Esse é o tamanho da minha sequência de DNA, que vem logo embaixo. Então, o primeiro
sempre esse arquivo a gente chama de FASTA-Q, tá? Que é um arquivo FASTA com uma qualidade. O arquivo FASTA, ele é um pouquinho diferente. Vê se vocês conseguem observar aqui. Vocês conseguem enxergar? Sim? Então, o arquivo FASTA, que nem eu falei, ali são a cada 4 linhas uma informação, que é o arquivo FASTA-Q. Esse arquivo é a cada 2 linhas uma informação. Então, a diferença desses dois, qual é? Ali eu tenho a informação da qualidade de cada nucleotídeo que foi sequenciado. Então, ali a gente tem essa informação, que é essa linha aqui de baixo. A 4ª a cada 4. E que qualidade é essa? A qualidade do sequenciamento. Porque a gente tem problemas em tudo o que a gente faz, né? Isso é comum, a gente tem vieses que pode acontecer. E, no caso do sequenciamento, não podia ser diferente, é uma técnica super complicada, né? Então, a gente tem que medir a qualidade de que realmente aquele nucleotídeo que a gente identificou é ele mesmo. Certo? Então, a diferença desse arquivo para aquele é que ali a gente tem a qualidade. E lá a gente começa com um arroba, né? Como um cabeçalho. E aqui a gente tem o sinal de maior. Tá? Essa é a grande diferença. Então, esse é o primeiro arquivo que é o que sai do sequenciamento e o que chega para mim. É a primeira forma de contato que eu tenho com um dado. E, então, só para revisar um pouquinho, a gente tem o cabeçalho, que é onde tem o sinal de arroba, uma sequência de nucleotídeos, certo? Que tem o tamanho que eu pedi que ela seja, né? E, nesse caso, tem repetido o mesmo cabeçalho, mas, normalmente, a gente tem só o sinal de mais. Por quê? Porque cada letra, cada caractere que a gente adiciona, é um tamanho a mais que vai no arquivo. Então, o arquivo vai ficando maior. Imagina que aqui eu dei um print num pedacinho. Mas, da onde isso aqui? Isso aqui tem mais de 40 milhões de sequências. Né? É um arquivo muito grande, a gente está falando de gigas, né, para um arquivo texto. Imagina abrir isso no Word. Complicado. Então, é por isso que existe a bioinformática. E cada caractere que a gente coloca é um tamanho a mais que a gente adiciona no arquivo. Então, por isso que, normalmente, a gente não repete o cabeçalho, mas tem gente que repete. Né? Então, tem o sinal de mais, simplesmente para separar a sequência de nucleotídeos da qualidade que eles possuem de sequenciamento. E um exemplo, esse é um artigo daqui brasileiro, publicado numa das revistas muito importantes que eu comentei com vocês, a Nature, né, agora faz pouco tempo, e ele mostra um pouquinho da epidemiologia do Zika vírus. Né, e eles sequenciaram, eles fizeram o sequenciamento desses vírus, né, e conseguiram associar, identificar quais são outros vírus Zicas que já haviam sido sequenciados e com quem mais eles se parecem, que é a parte de filogenética que eu conversei com vocês antes. Então, nessa imagem, que a gente tem um mapa do Brasil, e a gente tem... ele é colorido de acordo com o índice de Zika, né, que eles têm relatado. São mais de 20 mil pacientes que tiveram. Então, a gente vê que, na Bahia, tem um número enorme de casos. E onde tem esses pontinhos vermelhos, são as cidades que eles coletaram as amostras de Zika. Né? E, a partir disso, foi feito o sequenciamento e entrou a bioinformática, que, às vezes, parece um passo de mágica, mas não é um passo de mágica. A gente consegue ter a árvore filogenética montada. Né? E aqui a gente tem, cada bolinha é um vírus Zika. Os brasileiros, eu esqueci de pôr a legenda aqui, mas os brasileiros são em verde, né, os 3.
E a gente consegue ver a proximidade dele, por exemplo, com o da Guatemala. Né? Desses aqui estão mais próximos da Guatemala. Esse está mais próximo com o da Colômbia, por exemplo, e assim por diante. Então, isso que é a análise filogenética. A gente consegue saber exatamente quais são as proximidades entre os organismos, né? De uma forma bem resumida. Então, isso é interessante, porque, a partir disso, a gente consegue saber, mas a doença que tem lá no outro continente é diferente da minha, por quê? Né, o que está acontecendo? Por que aqui tem mais casos e outros casos? E, assim, a gente consegue gerar hipóteses. Outro exemplo que eu trouxe para vocês é a respeito do câncer, né, o glioma. O glioma é um câncer das células da glia. Né? Então, é mais importante a gente falar primeiro o que são as células da glia. Então, a gente tem o nosso cérebro, né? E, se a gente pegar um pedacinho dele e fazer um zoom, a gente consegue observar as células. Então, a gente tem a célula que acho que a maioria de vocês, pelo menos, já ouviu falar, que é o neurônio. Quem já ouviu falar de neurônio? Todo mundo, né? Não tem quem não ouviu falar de neurônio. Então, elas são as células que transmitem as informações, os pulsos, né, entre uma com a outra, né, e elas não se reproduzem durante o nosso desenvolvimento, né, que são, na verdade, não são a maioria, mas são parte do nosso sistema nervoso. E as células da glia é composto por algumas células, né, mas elas são responsáveis, por exemplo, a gente tem aqui um astrócito, não um oligodendrócito, que é um tipo de célula da glia, e o astrócito aqui, que são, como a gente consegue observar na imagem, essas células dão um suporte aos neurônios. Eu acho que dá para visualizar mais ou menos isso. A gente tem um neurônio aqui e uma célula acoplada. Aqui, em vermelho, a gente tem um capilar, que é onde passa o sangue. Né? Então, a gente consegue ter, a partir disso, tentar deduzir que essas células dão suporte e nutrientes para os neurônios e para todo o nosso sistema nervoso, né? De uma forma geral. E o câncer? Né? A gente entendeu mais ou menos quais são as células, aonde que estão essas células da glia. E o câncer, o que é? O câncer não é uma doença, na verdade, ele é um conjunto de doenças. Né? Ele não constitui uma doença, mas a gente chama de câncer porque elas têm um fator em comum. Né? Qual que é esse fator? Então, imaginem que cada quadradinho desse são as células de algum tecido. Células epiteliais, por exemplo. E esses tecidos, essas células, elas sofrem divisão celular, ou seja, elas se multiplicam, né, e geram duas novas células. A partir de uma célula, você gera duas células, certo? E pode acontecer alguns eventos, por exemplo, no câncer de pele, que você tem uma alta exposição solar ou exposição à radiação, ou simplesmente por algum motivo que, dependendo, a gente ainda não conhece, ocorrem algumas mutações. E essa célula, mutações aonde? Né? Ou seja, são mudanças do nucleotídeo a partir da complementaridade deles da fita dupla do DNA. Ou seja, a gente tinha um nucleotídeo, né, por exemplo, A pareia com T, C pareia com G, e, de repente, o G pareou com T, né, dentro de um gene, dentro de uma região do nosso DNA, do nosso genoma. Então, essa célula ela deixou de ter esse fenótipo de célula normal para ter um fenótipo de célula cancerígena. Essa célula, por se reproduzir, por sofrer essa mutação, ela vai ter um poder de reprodução muito maior, de replicação muito maior do que as células normais. Então, elas vão se expandindo em número. Então, a partir dessa expansão de número de células que não têm mais um fenótipo normal, agora tem um fenótipo de célula do câncer, vão
cada vez mais formar um aglomerado de células e formar, no caso de um tumor sólido, uma massa tumoral. Né? Então, assim, a gente tem o desenvolvimento do câncer. Isso é uma forma bem genérica da gente falar. Né? Mas é mais ou menos isso que acontece, a maioria dos casos. A gente tem uma mutação no nosso DNA, e, a partir disso, na hora da duplicação da célula, ela vai ter um fenótipo diferente, ou seja, ela não vai exercer o papel que ela tinha que exercer, e, então, vai se reproduzir como as outras, vai se duplicar, e assim por diante, até formar um tecido, uma massa tumoral, como aqui. E o glioma é o que acontece com uma célula da glia que virou um câncer, né, que sofreu uma mutação e que aí se duplicou, proliferou e gerou um câncer, uma massa. E ele é um dos tumores mais comuns, é o tumor mais comum, na verdade, cerebrais. Então, ele tem uma importância muito grande. E esse dado aqui, meio maluco, que eu estou mostrando para vocês, é também de um grupo aqui da USP, né, que desenvolveu e publicou numa revista também, recentemente, super importante, chamada Cell. E a gente consegue, eles, a partir disso, a gente chama esses gráficos de heatmap, né, e essas informações é o quê? Cada linha, que a gente não consegue observar as linhas, porque são muitos os genes, mas cada linha é um gene. E a gente consegue ver pela coloração, aqui nesse gráfico B, o nível de expressão. Então, quanto mais vermelho, mais alto está expresso o meu gene. Quanto mais verde, ele está menos expresso. Então, a gente vê que, nesse grupo, em amarelo, tem um grupo de genes que está autoexpressos, no outro grupo, esse mesmo grupo está baixo expresso. Nesse grupo, ele está autoexpresso novamente, e aqui a gente tem uma outra forma de observação. E no gráfico azul, a gente não tem o valor de expressão do gene, a gente tem o valor de metilação do gene, né, que é um assunto que eu não tratei aqui hoje, mas é de tão importância quanto, e é uma forma de regular a expressão dos genes. Né. Então, mas o que eu acho interessante vocês guardarem é a mesma informação que aqui. A gente tem, cada linha é uma região genômica que está metilada. Né. E aí você tem, nesse grupo em vermelho, por exemplo, uma região que está um pouco mais clara, ou seja, ela está menos metilada. Ou uma região que está um pouco mais escura, que está mais metilada. Né. E assim por diante. Então, você tem esses padrões moleculares, que é o que a gente analisa. No final, é mais ou menos isso aqui que a gente quer chegar. Mas para quê? O que isso significa? Cada padrão, cada grupo desse aqui é um perfil molecular identificado a partir da clusterização desses genes, e esses grupos estão associados com fatores clínicos. Então, quando o paciente tem uma mutação que deixa ele ter um fator clínico mais agressivo da doença, ele vai ter um perfil molecular X ou um perfil molecular Y. Isso é um início da gente conseguir introduzir a medicina personalizada, né, para um futuro. Algumas coisas já são feitas, mas a ideia é exatamente essa. A gente tem uma pessoa doente, né, que seriam amostras coletadas, tanto do sangue quanto do tecido que a pessoa tem a doença. A partir disso, seriam feitas análise de informática com marcadores, e, a partir desses marcadores, você consegue inserir um medicamento correto para o tratamento desse paciente. Então, a medicina personalizada é exatamente isso. Apesar de todo mundo ter um ataque cardíaco, por exemplo, você dá medicamentos diferentes ou quantidades de medicamentos diferentes para as pessoas a partir da informação molecular que você tem dela, a partir do treinamento, né, da identificação que foi feita. Mas isso ainda é muito estudo. E, concluindo, a gente pode dizer que bioinformática cura a doença? Não. Né? A bioinformática, ela faz uma gestão de informações. Informação não cura. Né? Informação informa, como diz a palavra. E aplicar a informação, sim, pode ajudar a curar, ou não só curar doenças, como também ajudar a solucionar muitos problemas que a gente tem
todas essas aplicações que eu mostrei aí para vocês. É uma área, inclusive, se tem vida em Marte, né? Então, a ideia é, se eu quero, eu posso, eu consigo. É isso que a gente tem que ter na cabeça, porque é uma área desafiadora. Como eu comentei, a gente tem que saber de biologia, a gente tem que saber de informática, a gente tem que saber de um pouquinho de cada coisa, né? Mas ninguém sabe tudo e a gente vai aprendendo. Como a gente aprendeu a ler, a gente aprendeu a escrever, a gente tem que ter a capacidade também de aprender coisas novas, interessantes. Por exemplo, se eu estou pegando meus dados da minha pesquisa, por exemplo, eu estou fazendo um experimento em casa e plotando esses dados no Excel, isso é bioinformática? Não. Não é. Por quê? Você conseguiria dar um exemplo assim, de como que seria um software de Excel? Como que ele faz essa interpretação, essa leitura? Por exemplo, eu vou mostrar esse gráfico aqui para vocês, né? Esse gráfico que eu falei é um heatmap. Então, cada linha, que são muitas linhas, a gente não consegue ver cada linha, mas é um gene. E a gente tem o nível de expressão desse gene, nesse caso aqui. E aí, esse nível de expressão é um valor numérico. Então, o que eu estou falando aqui é uma tabela. Uma tabela que, para a amostra A, eu tenho, para o gene A expressão 30. Para a amostra B, eu tenho a expressão 40. Para a amostra C, eu tenho a expressão 35. É uma tabela. Eu poderia usar o Excel assim, se esse fosse meu pensamento, eu consigo abrir essa tabela no Excel. Ela é visível, né? É uma quantificação numérica de transcrição. Mas o que a gente, por que não usar o Excel ou ferramentas que às vezes, né? Por que usar a linguagem de programação e não ferramentas básicas? Às vezes você acha na internet, por exemplo, para fazer um heatmap, você acha na internet programas online que fazem. Por que não fazer? Porque você está limitado àquilo que a pessoa te disponibilizou dentro do programa. Então, eu quero aplicar métodos diferentes de clusterização, eu quero alterar as cores do jeito que eu quero alterar a ordem dos genes da forma como eu quero, e isso não é permitido. Então, a liberdade, na verdade, é o que faz a programação ser tão atraente para a gente, né? Porque você tem a capacidade de desenvolver tudo, né? Inclusive um programa que outras pessoas usem, né? Então, no caso, eu vi que você já ajudou a desenvolver um software, né? O Square. Já, é. Esse software, ele faz o quê? Ele faz a notação de genomas. Certo. Então, ele vai, a partir do sequenciamento, e você ter toda a sua sequência de DNA, ele vai te dizer quais são as regiões que são genes, né, que são possivelmente codificadoras de proteína. Essa que é a ideia, é uma predição de genes, né? Então, é uma outra área. Essa predição facilita responder uma pergunta do pesquisador, que seria, no caso, ele tem uma hipótese, né? Uma pergunta. Você conseguiria dizer para nós? Por exemplo, imagina que eu estou sequenciando um sapo, mas eu sei que ele é venenoso. Como que eu sei que veneno é esse? Esse veneno está dentro do genoma dele, né? Ele produz isso, ele gera uma proteína, por exemplo, que é esse veneno. Então, para eu identificar exatamente o gene que tem a possibilidade de ser o veneno que o sapo tem, eu faço a anotação. Então, esse é um exemplo que a gente pode usar que é mais integrador. Mas a ideia é você identificar genes, e aí as aplicações são imensas nesse caso. Ali naquela figura A, vocês pegaram a sequência do DNA metilado? Não fui eu. Sim. Tá? Mas exatamente, na verdade, a gente sabe a região que está metilada, e aí a gente mede o nível de metilação. Então, quanto mais metilado, mais tem uma coloração. Então, você tem ali a intensidade da metilação do DNA. Não é a mesma coisa, é óbvio, mas faça... Não sei se é correto falar isso, mas talvez uma analogia com expressão gênica vai te ajudar a interpretar um pouquinho. Você tem genes que vão ser mais transcritos, né? Não é a mesma coisa, mas você tem
um nível maior de metilação ou menor dentro de um... É mais ou menos você tem uma intensidade de metilação maior ou menor. É assim que você identifica se o gene é ou não expresso? Para identificar, a gente faz o sequenciamento mesmo. A gente sequencia o RNA. Então, a gente, ao invés de sequenciar o DNA, né, a gente sequencia o RNA, que também são nucleotídeos, mas a gente, na verdade, faz o cDNA, que é o RNA, o DNA a partir do RNA, e sequencia um pseudo-RNA, digamos assim, que é o cDNA. Que seria o RNA, ele volta a cDNA. É uma fita, você faz ele como se você voltasse na ordem de transcrição lá, como molde. Isso, que às vezes a gente volta. Reversa. E exatamente, a transcrição reversa. Obrigada. É isso aí.